Boa noite, eu sou a Tânia do JAP. A cada minuto um flash. Eu fico buscando às vezes um tempinho antes de começar o que eu vou falar. Daqui a um tempo eu vou estar bastante já na prática como as demais aí. E aí eu fico imaginando, quando eu termino de orar, o que eu daria como título. E eu pensei que poderia ser assim: comprando um relacionamento. Você consegue? A Tânia do JAP é uma líder, ou tenta ser uma líder aprendendo junto com os demais. Nós estamos tratando de relacionamento. É um assunto que é extremamente sério. Eu poderia dizer para vocês que eu gostaria muito de poder viver um relacionamento tão abundante quanto eu mesmo trago. Mas eu também quero dizer para você que relacionamentos são como músculos. Precisamos exercitá-lo diariamente para que a gente possa ter um resultado esperado. Então não há fórmula mágica, como eu já coloquei. Bom, será que a gente consegue comprar um pouquinho? Se eu conseguisse comprar de repente só 100 gramas. E eu consegui? Vamos ver? Eu tentei. Relacionamentos não se compram. Na verdade, nada de que é abstrato, nada de que se envolve emoções, amor, nada se compra. Eu vou partir para o meu materialzinho que eu estou sempre trazendo. A gente não compra pessoas. Lá atrás, há muito tempo atrás, compravam-se pessoas para trabalhos escravos. Mas existe uma mulher que veio e mudou tudo. Apesar de que, se a gente olhar e buscar lá nos interiores, ainda vamos encontrar muito trabalho escravo, inclusive com crianças. Apesar do foco ser relacionamento, a gente às vezes traz à memória algumas coisas que nos lembram muito, algo que não nos alegra o coração. Mas a gente tem que trazer para comparar, para fazer uma analogia, né? Amigos também não se compram. Nada se compra no sentido de relacionamento. A gente conquista e tem um grande problema. Assim como a riqueza, né? As pessoas lutam, trabalham, etc., conseguem chegar ao pódio financeiro e aí, de repente, vinha ter um problema qualquer, um filho assume, acabou tudo. Já aconteceu isso? Vocês já ouviram falar isso? De ter perdido tudo porque entregou na mão de fulano e fulano não conseguiu administrar. Pois é, isso acontece, é fato. A mesma coisa quando a gente às vezes investe muito num relacionamento sozinho, e a gente não espera que o outro, de repente, da noite para o dia, nos deixe. E aí abre um grande buraco. E você investe, e talvez por um pequeno erro, você bote tudo a perder. Já viram aquela história do jogador que ele vem fazendo gol, ele é o pódio, ele está acima. De repente, naquela partida que é super importante, se ele perde ou se o time perde, os torcedores resolvem linchar, quebrar, fazer exatamente isso que acontece às vezes dentro de um relacionamento. Você constrói tijolos, você coloca a laje e de repente ele é desmoronado. E eu diria que tudo isso acontece por falta da base. Mas, Tânia, você falou que relacionamentos você não... Não. Nós não compramos, não afiançamos, construímos. E podem ser destruídos mesmo que venhamos construir. Agora, se a base estiver bem feita, a casa na rocha e não na areia, o vento vai vir e não vai levar. Isso é que eu quero tentar passar para vocês e para mim.
Porque não é fácil estar aqui também falando de relacionamentos como eu já falei lá atrás. Tem dias que eu não quero falar de relacionamento. Tem dias que eu queria poder ouvir falar de relacionamento. Tem dias que eu preciso também disso. No sábado eu fiz uma rapidinha de 10 minutos, rapidinho ótimo, né? E eu fiquei assim, puxa vida, eu acho que eu preciso sentar e ouvir rapidamente o que eu acabei de falar. Porque eu tinha tido uma sexta-feira não muito saborosa. E é importante que eu traga para que vocês possam entender que estamos sempre massificando de que estamos aprendendo juntos, sim. Então vamos lá. Será que você estudou 14, 15, 16? Será que você deu uma rapidinha, uma passadinha rápida nos anteriores? Pois é. Tem dias que às vezes a gente não consegue. Mas olha, se você não parar para conseguir, você não vai conseguir chegar aonde você deseja, aonde eu preciso. Então eu tenho que me esforçar. Eu estava ontem numa grande arrumação, umas coisas que eu estou mexendo na minha casa, e eu fui colocando Provérbios 14, 15, aí tinha pedaços que eu ia no lugar, quando eu voltava eu falei, peraí, eu não entendi depois do 7, eu tinha que voltar no versículo 7 para poder pegar tudo de novo. Olha, eu fiz isso umas 7 vezes, 10, não sei precisar, para eu conseguir absorver e trazer para você aqui. Provérbios trata de relacionamentos, de sabedoria, de mulher, de homens, de tudo, mas é preciso você estar realmente o tempo inteiro, como eu falo, mastigando. Não porque a gente esqueça rápido, mas porque o próprio dia a dia nos faz esquecer. Sabe como? Com as coisas que acontecem. Parece que fica ali uma formiguinha dizendo assim, ó, eu vou trazer e tirar ela do foco. Eu vou tirar ela da base. Então precisamos, eu não tirei o som, me perdoem, do WhatsApp, esqueci. Mas agora eu não posso voltar no vídeo atrás. Olha só, vamos lá fazer o resuminho de que eu tô lendo e trazendo e ao mesmo tempo colocando as minhas pitadas de experiência. O sábio pensa, está sempre em alerta, usa de cautela, prudência em todas as situações. O tolo se perde em todas, quando acreditou ter vencido, ou até vendido uma imagem que é apenas uma máscara. O sábio consegue inclusive discernir esse homem que se diz sábio, porque ele está com olhos e ouvidos espirituais atentos. Então fica, não que a gente não venha de repente se perder no meio do caminho, mas a gente fica mais atento ao que as pessoas falam. O observador, ele consegue ter uma pegada melhor daquilo que está acontecendo à sua volta. Por isso que se fala sempre que é melhor ouvir do que falar. Mas aqui eu preciso falar e eu gosto muito de falar. Bom, chegará uma hora em que os maus, os errados, porque maus às vezes pode pegar, né? Até porque a gente está falando de relacionamento, então a gente está colocando aqui filho, marido, pai, mãe, amigo, irmão. Os errados reconhecerão e pedirão ajuda. Tânia, eu não vejo isso acontecer. Espere, acontecerá. Num tempo certo, com as atitudes certas, com a base certa. Se você continuar e não desistir, você vai ver sim as pessoas virem a você e dizer: Joana, Patrícia, Manuela, Tânia, nossa, eu tô tirando o chapéu para você. Nada é impossível aos olhos daquele que crê. Isso é uma grande dica. Nada, mas é nada. Vamos passar para o provérbio já naquele pedacinho que eles mudam todinho, mas que não deixa de ter a pegada de relacionamento. O pobre é desprezado. O rico tem muitos amigos. Exemplo, quando se tem dinheiro. Eu já tive um pouquinho. E aí o relacionamento, os amigos, o social, ele fica mais próximo da gente. As possibilidades da gente, vou usar um termo até meio chulo, de bancar, de trazer pessoas para perto, ela é fantástica. Ela é mágica. Compra? Não. As pessoas, você é atraída por pessoas, sabe? E aí você começa a se sentir bem, porque, nossa, eu tenho amigos. Talvez você não tenha amigos. Sabe quando você enxerga que você não tem amigos? Que esses relacionamentos eram simplesmente construídos
em areia é quando justamente vem aquela tempestade, vem aquela onda forte que leva tudo que você tem e que você acorda sem nada. E sem amigos. Sem aqueles que enchiam a sua casa. Sem aqueles que vamos passar esse fim de semana junto? A gente pode se juntar? Lógico que existem pessoas que se mantêm com você. Mas olha, de 10, você vai contar 2. Quando você consegue contar. E quando você começa a precisar desse amigo, principalmente se for na área financeira, é que ele some. Às vezes ele até se predispõe. Mas você pode estar vivendo um momento tão difícil que até para você conseguir, às vezes, devolver o que você pegou é muito ruim. É melhor não pegar. Deuteronômio diz assim que você, em algum momento, acho que é no 28, você pegarás emprestado, você emprestarás e nunca pegarás emprestado. Como eu orei sobre isso. Vocês não têm entendimento, não têm noção do que eu fiz para isso. É uma parte muito doída da minha vida que eu sempre falo que vou contar depois. Se vocês estiverem comigo até lá, quem sabe vocês escutem, vocês ouçam ou não. Há um caminho que o homem parece direito, mas que o caminho é o errado. Atitudes próprias antes de buscar ao Senhor levam-nos a caminhos errados. E a gente paga o preço, porque a gente entende que o nosso braço, olha os músculos caídos, não tem, tem a própria força e não tem. Nós não conseguimos nada sem a boa mão do Senhor. Quando conseguimos, são falsos tesouros e que depois de um tempo, lá na frente, você consegue ver tudo isso lançado de água abaixo. Mas, Tânia, tem pessoas aí que nunca viveram Deus e tem uma vida boa, regada, graças a Deus. Mas se elas não se cuidarem, um exemplo é um grande empresário que esteve no mercado, ele foi morto, não vou citar, há alguns bons anos atrás, e a família assumiu e eles faliram feiamente. Ele juntou tesouros na terra. E aqueles que assumiram o patrimônio não souberam fazer. Então, fiquem alerta. A base é Deus, de todas as coisas. Até ouvir um vídeo, uma fala, palavra, precisamos estar atentos para que aquilo que estamos ouvindo não se encaixe na nossa vida. Eu me incluo nesta observação. Existem muitos vídeos por aí falando de tudo que você pode imaginar, da pontinha do dedo até a prosperidade mais alta. E aí você precisa estar alerta, atenta sobre esses vídeos, incluindo a Tânia, que está aqui trazendo uma mensagem e que estou sendo muito transparente no sentido que também estou sendo ajudada junto com vocês nesse momento, mas que as pessoas vendem uma falsa imagem, vendem algo que não conseguem ter e que não se vende. O longânimo é grande em entendimento. Já os impacientes acabam mostrando a sua loucura. Eu estou me colocando como exemplo, porque sei que muitas pessoas vão pensar que eu magoei pessoas, né, e fiz várias coisas, e tenho buscado a Deus para me retratar, até ouvindo a minha própria voz, através da minha própria palavra. É verdade. Eu já fui uma empresária. Eu já tive recursos e pelo meio do caminho deixei muitas coisas. Dores, dívidas, sentimentos, culpas, arrependimentos. Tentando me reconstruir na vida empresarial, nunca mais. Mas na minha vida com Deus. Não me escondendo atrás da Bíblia. Não. Eu nunca me escondi atrás de ninguém. Eu me escondo atrás da Bíblia para poder orar. Porque eu preciso levantá-la para estar. Quando eu oro pedindo que o Senhor me livre de todo mal. Quando vem uma situação que eu não possa resolver. Mas isso a gente vai falar no próximo vídeo.
bombástico. As boas palavras nos trazem leveza e as outras nos carregam em peso, culpa. Então você precisa discernir a boa palavra da palavra pesada, que é a palavra de maldição, a palavra de ira, de ódio, de raiva, de desprezo. Por isso se fala de oração dos justos, que a oração do justo muito pode. Um coração quebrantado, um coração verdadeiro, você consegue levar e trazer pessoas para perto de você ou alcançar pessoas que precisam da sua ajuda de uma forma muito sábia. E voltando isso para relacionamentos, se você quer viver um relacionamento aonde você consiga beber água, respirar, pensar, você tem que ter base. Se ontem foi ruim, hoje pode ser não, hoje vai ser melhor. E amanhã melhor do que hoje. Esse exercício precisa estar diante de você. Não é fácil, mas você consegue. É preciso você colocar em prática aquilo que você está lendo. Não é fácil, mas você vai conseguir se você permanecer firme aquilo que eu estou lendo. Não, aquilo que você está lendo. Quando você abre a Bíblia, quando você pega a palavra, quando você pede entendimento antes, ela vai entrar suave e você vai conseguir entender isso. E as pessoas à sua volta não vão lhe reconhecer. Provérbios fala para não sermos atribulados, coração agitado, para ficarmos sempre em alerta. Já sabemos que teríamos batalhas, mas o que precisamos entender é que quando focamos no que é eterno ou no que vem do coração, com base em Deus, ele não é abatido. A tribulação vem, mas ela se torna leve, porque o Senhor nos pega e traz e tira os nossos fardos. Por isso somos felizes e não bipolares. Nossa, porque eu falo assim, peraí, você acabou de pegar o problema, chorou, desmontou, daqui a pouquinho você está louvando? Não é bipolaridade, é confiança, é diferença. Eu acabei de ter um aborrecimento, eu me inflamei, daqui a pouquinho o que eu faço? Pego um louvor, coloco uma boa música e começo a meditar e pensar, Deus, muda o meu coração. Eu sei que essa seta veio não para que eu ficasse ou voltasse a andar as casinhas atrás, mas para que eu pudesse exercitar aquele músculo que eu quero. E quando eu costumo pedir algo, aquela situação que eu estou pedindo precisa vir de contra mim para ver o quanto eu estou preparada. E eu quero estar preparada e quero que você esteja. Ele é grande, Deus. Os nossos planos podem ser feitos, mas só quem garante é Ele. De cumpri-los. Sabe bônus e ônus? Mais ou menos assim. Expectativa, realidade, eu posso planejar, mas no final quem realiza é o Senhor. Então se torna mais fácil quando a gente já entrega na mão dele e diz, olha, faz o melhor, porque aí eu vou esperar o melhor que vem dele, a coisa não vai dar errado e quando vier vai ser boa, agradável e perfeita. Quando somos bons nas atitudes, ele vê a nossa força de vontade, começa a quebrantar nossos relacionamentos, nos tornando amáveis, amigos, e a coisa flui. Porque se desejamos algo bom para esse nosso relacionamento, pai e filho, se ao invés de na hora da ira, da raiva, a gente lançar palavra do mal e refletir, mas se eu não explodir eu infarto. Não, você infarta quando você não tem base. Mas quando você bebe água e pede direção ao Senhor, fica tranquilo que você não vai infartar não. Essa fase é quando você não tinha uma base. Você vai conseguir sair dela, você vai conseguir se tranquilizar e aí o outro lado vai entender que há algo diferente em você.
e que certamente é a presença do Espírito Santo de Deus. Ele te traz força, ele te renova, ele te restaura, ele te aviva. E tudo do lado fica com estrelinhas. Os sonhos se desviam do mau caminho quando estamos na presença do Senhor. Então, os seus sonhos, aquilo que você deseja, ele dá muito mais ou além do que você pede. Palavras doces são antídotos do bem para a sua própria saúde. Deus te abençoe. Eu dizia assim, tá amarrado em nome de Jesus. Eu ficava com uma raiva tão grande, mas eu também não xingava. Isso já com um pouquinho de aprendizado. Então eu estou melhorando. Não adianta eu falar, eu te abençoo, e por dentro o coração estar magoado. É melhor não falar nada. Retire-se, peça licença, de forma educada. Vá para um canto, ore, ainda que você tenha dificuldade, peça ao Senhor. Quando você voltar, você vai encontrar um outro quadro. Se você não acredita, na hora que vier a turbulação, a turbulência, teste. Depois você comente. Depois você fale comigo no privado. Porque tem muita gente que não gosta de falar. Como eu já falei, quando se trata de relacionamento. Mas já tenho recebido algumas mensagens de algumas pessoas falando comigo. Eu fico muito feliz de saber que em algum lugar, de alguma forma, a minha voz, através do nosso Deus, está chegando. Vale muito ser paciente. Vale mais do que ser valente. Consagre tudo ao Senhor. Será resultado positivo. Eu consagro tudo, galera, mas tudo. Quando eu vou almoçar, a gente aprendeu a orar. Mas agora eu só não oro, eu consagro. Se eu tenho que ir na rua comprar alguma coisa, eu já tinha essa mania. Eu consagrava, né, o recurso ao meu Deus. Hoje eu consagro. Mas quando eu chego com aquilo que eu trouxe, eu também consagro e apresento. Eu aprendi a agradecer não só o alimento que está na mesa, mas aquele que plantou, aquele que colheu. Porque até chegar ao mercado, o que plantou, o que colheu, ele continua ganhando desse tamaninho. E hoje você compra no mercado absurdamente diferente e altamente caro. O relacionamento dessas pessoas são como aquele lá atrás. É um trabalho escravo? Não. Mas é mais ou menos, se você olhar. Se você vê a diferença, tudo bem que aquele cara que comprou e que está vendendo no final, ele estudou, ele tem uma empresa, mas se você for olhar aquele que levantou às 3 da manhã, às vezes com uma bota furada, para colocar areia, arar, molhar, regar, plantar, colher, esperar ali, olha, dias, meses. Eu tinha feito um módulozinho que eu vou falar a respeito lá na frente sobre olhar ao contrário. A gente só olha pra gente, pro nosso problema. A gente já conseguiu inverter o espelho para poder ver a nossa imagem? A gente não consegue. Mas talvez se a gente inverter e filmar, a gente vai conseguir ver as pessoas que estão à nossa volta. Porque agora eu estou me vendo. Mas se eu inverter, eu vou ver de repente meu esposo passar por ali. Então a gente precisa ter o entendimento que no relacionamento as pessoas também têm limitação. Talvez aquela pessoa que você se relacione hoje tenha um trauma lá de trás e que não foi bem resolvido. Mas eu estou pagando o preço? Talvez você esteja nessa missão não para pagar o preço, mas para ajudar a resolver esse relacionamento ou essa prisão, ajudar a arrancar as correntes que ficou lá atrás, amarrado, preso. Pensa nisso. Talvez não, eu tenho certeza que você chegou para esse relacionamento, seja qual for, para que você consiga trazer restauração. Através de quem? Do Todo-Poderoso. Deus trata dos planos no final de tudo. Entregue os seus planos
Entregue os seus projetos. Entregue os seus relacionamentos na mão do grande eu sou. O nosso orgulho impede do Senhor trabalhar. Ele fala, aprende comigo que eu sou puro e manso de coração. Quer melhor exemplo? Não há. Ele é puro e manso de coração. Aprenda com ele. Aqui diz tudo. É o nosso manual de sobrevivência. Eu estou usando provérbios, mas eu quero dizer para vocês que se você começou empolgado, ouvindo, lendo provérbios, daqui a um tempinho você vai estar conseguindo pegar outros livros, e quando você tiver o entendimento, se você já tem, você já leu a Bíblia, se você já tem, você já pegou os melhores capítulos, livros para ler, e se você nunca fez, você vai ter vontade de descobrir o quanto ela tem para te ensinar, para me ensinar. E eu vou deixar aqui um versículo que eu achei muito interessante. Provérbios 15, assim começa. O coração alegre, do 13, tá? O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estúcia. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Tânia, mas tem dias que meu dia é muito mal. É verdade. E às vezes você leva ele mal até você aprender o quanto você precisa entregar o seu dia na mão do Senhor e verdadeiramente descansar nele. E quando a noite chegar, se você estiver ainda chorando, continue entregando, porque diz a palavra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É antídoto do bem falar de relacionamento. Acreditar que nós não podemos comprar nada a não ser as coisas materiais. Ainda temos essa limitação de comprar. Temos que trabalhar, conseguirmos o nosso dinheiro de forma honesta para adquirirmos aquilo que nós desejamos. E priorizar a prioridade da prioridade. Glória a Deus àqueles que não precisam e têm abastança para poder gastar, dar e poder entrar num shopping e gastar à vontade. Eu abençoo a esses porque eu não invejo. Eu fico feliz porque eu vejo pessoas desfrutando daquilo que conquistou quando o trabalho é honesto. Mas sentimentos, amores, relacionamentos, amigos, não está em loja alguma. Ela está aqui. Ela nasce aqui. E ela desenvolve quando você fala. Tiago 3. Nunca esqueçam. Leiam. Porque esta língua, esta boca, precisa mudar. Abençoar. Palavras doces trazem coisas boas. E eu assim entrego o lar de vocês, a noite de hoje, o dia de amanhã, porque eu não sei se amanhã eu estarei na live, depende do Senhor, do meu dia, que hoje foi bem intenso, pedindo que Deus possa visitá-los. E assim eu encerro dizendo, meu amado Deus, muito obrigado porque hoje, eu para sentar nessa cadeira e falar do relacionamento, não porque o meu dia tenha sido ruim com o meu marido, o meu filho. Às vezes é difícil, porque a tristeza ou a angústia não vem só do relacionamento marido e mulher, mas das situações à sua volta. Então, Deus, eu não sei aonde há uma limitação em qualquer que seja esse relacionamento. Que tu possas essa noite ainda trazer refrigério e fazer com que essa pessoa que está assistindo, Senhor, consiga ler hoje o 14, o 15, o 16, se não leu, até avançar se for necessário, colocar os seus joelhos dobrados e dizer, Deus, entra no meu relacionamento, muda essa história. Pai, toca com teu espírito, porque eu posso falar 10 anos e não conseguir fazer uma mudança sequer, mas tu, num segundo, pode transformar uma situação. Assim como eu posso também me levantar daqui
e mudar toda a situação à minha volta, porque eu tenho o Senhor. Muito obrigada, galera. Perdoa o tempo. Está sendo difícil manter os 15 minutos, mas eu tenho certeza que eles farão dias, horas de grande alegria na vida de vocês. Beijo grande. Deus os abençoe.